A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui o pastor Luiz Alberto, e eu quero compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra de Deus. Nessa feita em Marcos, capítulo de número 16, e o versículo de número 15 e o versículo de número 16, que nos diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Meus amados irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos sobre 3 privilégios que todos nós temos em relação ao Senhor Jesus. 3 privilégios. Eu quero começar usando como base Mateus capítulo de número 11, os versículos de número 28 ao versículo de número 30, que diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus. Nesses versículos, primeiro versículo de número 28, nós vamos ter aqui o primeiro privilégio que nós temos em relação a Cristo, que é o privilégio de vir a Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele nos convida a ir a Ele. Olha o convite de Jesus: Vinde a mim, todos. Aqui não há acepção de pessoas. Não importa a sua religião, não importa o seu credo, não importa a sua cor, não importa a sua cultura, não importa, não tem barreiras nenhuma. É um convite de Jesus a todas as pessoas, a todo ser humano. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Amados irmãos, Jesus está aqui nos dando o privilégio de virmos a Ele, de nos dirigirmos diretamente a Ele. Ele não coloca barreiras, Ele não coloca obstáculos para nós chegarmos até Ele. Eu não preciso ir aos homens para depois ir a Jesus. Eu não preciso ir aos santos para ir a Jesus. Eu não preciso de nada. Ele não coloca imposição alguma. Ele nos convida a virmos diretamente a Ele. Louvado seja Deus. Esse aqui, como os irmãos podem entender, é um convite de Jesus. E esse convite é um convite para a salvação. Vir a Jesus é um convite para a salvação. Jesus está nos chamando para virmos a Ele. E virmos em busca de quê? Em busca de perdão, em busca de salvação, em busca de ajuda, em busca de socorro, em busca de abrigo, em busca de proteção. Oh, louvado seja Deus! Jesus, Ele é a fonte de toda sorte de bênçãos. E todas essas bênçãos começam com a bênção principal, que é a bênção da salvação. É a bênção de eu entender o quanto eu tenho a necessidade de Jesus na minha vida. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu estou separado, estou distante de Cristo. E eu busco a Cristo e em Cristo o Salvador. Eu busco nele o perdão dos meus pecados. E que privilégio todo ser humano tem. O privilégio de vir a Cristo, de ter um relacionamento pessoal com Cristo. E, através de Cristo, nós temos a nossa reconciliação com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós temos perdão dos nossos pecados. Nós temos
uma nova vida em Cristo. Nós temos um nome escrito nos céus. Oh, meus amados irmãos, que cada dia nós venhamos a Jesus. Venhamos a Jesus com a convicção de que através de Cristo nós temos não apenas o Salvador, mas a salvação que Ele oferece a todos aqueles que arrependidos buscam nele o Salvador, a salvação, o abrigo, a ajuda, o alívio. Talvez você possa estar até mesmo depressivo, ou angustiado, ou sobrecarregado. Talvez o seu psicológico, o seu emocional, talvez não esteja até tão bem. Mas vai a Cristo. Ele promete te aliviar, Ele promete o alívio, Ele promete ajuda. Venha a Cristo. Toma essa decisão. Se você ainda não aceitou a Cristo, ou se você aceitou a Cristo, mas você está com uma carga pesada, você está com um fardo pesado, você está passando por uma situação complicada na tua vida, vai a Cristo. Ora, busca a Deus. Coloca isso diante de Cristo, peça ajuda, vá a Cristo, e esse Cristo está disposto a te ajudar, está disposto a entrar em tua vida e entrar em teu lar. Busca em Cristo, porque Ele já te deu a autorização para vir a Ele, para buscá-lo. Então, primeiro privilégio, ir a Cristo, vir a Cristo, sem intermediários, sem barreiras, vá diretamente a Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. O outro privilégio, nós vamos ver aqui, do versículo de número 29, em que Jesus ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amados irmãos, o primeiro privilégio que nós temos é o privilégio de ir a Cristo. E o segundo privilégio é o privilégio de aprender de Cristo. Oh, meus amados irmãos, como todos nós temos uma necessidade, desde a nossa infância, de estarmos aprendendo, de aprendermos, e cada dia mais queremos aprender coisas novas. E nós temos aqui, do próprio Senhor Jesus, um convite para mim e para você, para nós aprendermos de Cristo. Louvado seja Deus, aprender de Jesus, aprender diretamente da fonte, que é o próprio Cristo. E quando Ele nos convida a aprendermos dele, Ele está nos convidando para nós sermos discípulos de Cristo, seguidores dele, que aprendem dele para vivermos a nossa vida em conformidade com a vontade dele, em comunhão com ele, de acordo com a direção e com os ensinamentos dele para a nossa vida. Esse convite é o convite para sermos discípulos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No mundo, na época de Jesus, nos dias de Jesus, havia uma multidão que costumeiramente seguia a Jesus. No meio daquela multidão, existiam pessoas que eram apenas espectadores, que estavam ali para ver algum milagre, para ver algum prodígio, para ver o que é que estaria acontecendo, para saber quem era esse Jesus. Louvado seja Deus. Havia perseguidores entre os fariseus, entre os saduceus, entre os religiosos que estavam ali para buscar pegar em Jesus, cometendo algum tipo de erro que pudesse ser utilizado contra ele para ter do que acusá-lo. Mas havia no meio daquela multidão um grupo que era conhecido como discípulos. Eles não estavam ali apenas para ver milagres, não. Eles não estavam ali apenas porque Jesus multiplicou peixe, multiplicou pães, ou operava maravilhas. Eles estavam ali por causa de Jesus. Eles estavam ali para estar na presença de Jesus. E eles estavam ali para aprender de Jesus. Para saber, Senhor, qual é a tua orientação para a minha vida. A minha vida às vezes está tão... eu estou tão desnorteado que eu não sei nem como é que eu posso agir ou proceder. Me orienta. E através dos ensinos de Jesus, através da pregação de Jesus, da mensagem de Jesus, através do santo evangelho, louvado seja Deus, elas começaram a seguir agora uma nova vida, uma vida nova na presença
de Jesus, porque eles estavam aprendendo, louvado seja Deus, do Mestre por excelência. Eles vieram a Cristo para aprender de Cristo. Todos nós, quando nós realmente voltamos a Deus com um coração desejoso de aprendermos dele, Ele tem maravilhas para nos ensinar. Ele tem uma palavra para nos dirigir, para nos orientar, que vai ser bênção para a nossa vida. Então Jesus não nos chama apenas para nós admirarmos a Jesus, apenas para nós crermos em Jesus. Não, Ele nos chama para nós estarmos continuamente com Ele, para nós aprendermos dele. E esse ensinamento de Jesus, ele é transformador. Todo discípulo de Jesus, ele é transformado pelo Evangelho, ele é transformado pela palavra de Deus. Então, quando Jesus vem, ele divide a história em duas. Então você vai contar agora a história como antes de Cristo, AC, e DC, depois de Cristo. Assim também a presença de Jesus, o ensinamento de Jesus gera em nós um antes e um depois. Quem era você antes de Cristo? Que pessoa era você antes de Cristo? E quem é você agora, depois de Cristo? Depois que Cristo entrou na tua vida, depois que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que diferença grande, hein? Louvado seja Deus. E essa diferença é gerada por uma transformação que acontece na nossa vida mediante o aprender de Cristo, aprender do Evangelho, porque o Evangelho, a palavra de Deus é tão poderosa que ela gera em nós um novo nascimento, e que agora nós nascemos para Deus, para vivermos segundo a vontade de Deus, como filhos de Deus, seguindo os ensinamentos de Deus revelados. Louvado seja Deus, no Santo Evangelho. E Cristo nos convida: aprendei de mim. Esse ensino de Jesus vai gerar em nossa vida o alívio para as nossas almas, o descanso para a nossa alma. Esse descanso que não é apenas um repouso, louvado seja Deus, mas é descanso para a nossa alma. É o verdadeiro descansar no Senhor. Então, o primeiro privilégio que temos, de vir a Cristo. Segundo privilégio, de aprendermos de Cristo. Louvado seja Deus. E o terceiro privilégio que nós temos se encontra aqui em Marcos, no capítulo de número 16 e o versículo de número 15, que nós lemos no início desse vídeo, que diz: Ide, disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Meus amados irmãos, o terceiro privilégio que nós temos é o privilégio de pregarmos a Cristo, de falarmos de Cristo, de compartilharmos Cristo, louvado seja Deus, com todo mundo, com todas as pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, amados, o maior privilégio da nossa vida foi nós recebermos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós percebemos a necessidade que temos de compartilhar Cristo com os outros, de compartilhar Cristo com o nosso semelhante, de levar Cristo para o nosso próximo, para a nossa família, para a nossa rua, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para as outras nações. Louvado seja Deus. E esse é um chamado, é uma ordem de Cristo. Ide, está no imperativo. É uma ordem, não é apenas um pedido, se vocês puderem ir, mas é uma ordem. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Amados irmãos, de tudo que você possa oferecer ou presentear alguém, não há bem maior, não há presente maior do que compartilhar a Cristo, compartilhar o Evangelho. De todas as necessidades que o ser humano tem, a maior necessidade é a necessidade de salvação, de vida eterna. Jesus Cristo, Deus, no seu amor, criou o mundo, nos criou à sua imagem e semelhança e nos deu a graça de estarmos rodeados de tantas bênçãos, mas a maior bênção de Deus e que Deus poderia nos dar, Ele nos deu.
A Bíblia Sagrada vai nos dizer porque Deus nos amou de uma maneira tão grande, que Ele enviou seu único Filho, seu Filho unigênito. Louvado seja Deus. Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior presente de Deus e é a nossa maior necessidade. A necessidade de Cristo, a necessidade da salvação, a necessidade da vida eterna. Amados, por mais que nós estejamos cercados de bens, por mais que você tenha recursos financeiros e você goze de todas as felicidades e alegrias dessa terra, mas partir sem Jesus gerará uma eternidade de sofrimento. A maior bênção de Deus para nós é o próprio Deus em nós, é o próprio Cristo vivendo em nós. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, um certo dia, ele conta a história de um homem que o seu roçado, ele produziu com abundância tão grande, e aquele homem disse: o que eu vou fazer? Olha a riqueza que eu tenho. Eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir outros muitos maiores, vou colocar lá meus tesouros, a minha riqueza, e eu vou dizer para a minha alma: alma, te alegra, descansa, regozija, porque tu tens uma riqueza para passar muitos e muitos anos. A minha vida toda eu não vou gastar esses bens. Então, o Senhor Jesus vai dizer que Deus olhou dos céus e disse: louco, esta noite vão te pedir a tua alma, e isso tudo que você tem vai servir para crer. Vai servir para quê? Qual vai ser a utilidade? Amados, a Bíblia Sagrada diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mais importante, a nossa maior necessidade, é a necessidade de salvação. É a necessidade de Cristo vivendo em nós, não conforme eu creio, eu acho, mas conforme o Santo Evangelho nos ensina, conforme a Bíblia Sagrada. Por isso que nós temos que pregar esse Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Nós temos essa incumbência, essa ordenância, mas também esse privilégio. Eu, desde o ano 2002, que eu estou engajado na obra missionária. E mais efetivamente, desde 2014, estou tempo integral na obra missionária. Graças a Deus, Deus nos deu o privilégio de estarmos trabalhando em alguns campos, fazendo a obra missionária. E isso para mim é um privilégio muito grande. Eu renunciei tudo. Eu, a minha esposa, a minha família, renunciamos tudo. Deixamos o emprego, deixamos o trabalho e fomos para um lugar distante que nós nunca tínhamos nem ouvido falar, para estarmos fazendo a obra de Deus, levando o Evangelho. Era esse o meu sonho, o meu desejo. Era esse o meu propósito, era isso que ardia no meu coração. O desejo de compartilhar Jesus aonde mais havia necessidade. Louvado seja Deus. Para mim isso é um privilégio. Hoje eu sou um pastor, mas sou um pastor missionário. Ainda estou trabalhando na obra missionária no local carente que precisa de uma evangelização, de um levar, de um compartilhar Jesus. E isso para mim é um privilégio. Oh, amados irmãos, a tua maior riqueza é Cristo vivendo em ti. E você não pode se calar. Você precisa compartilhar esse Jesus, levar Jesus através das redes sociais, através do pregar o Evangelho para os teus familiares, para os teus amigos, para os teus vizinhos, no teu trabalho, na tua escolha. Compartilha a Cristo, leva Jesus ao próximo. A Bíblia Sagrada vai dizer que os maiores mandamentos se resumem em dois. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Louvado seja Deus. Levar o Evangelho, compartilhar Jesus é um ato de amor. Primeiro, a Deus, porque você está fazendo em obediência a Deus. E segundo, amor ao próximo, porque você está fazendo por amor a essa pessoa. De oferecer a ela a oportunidade de ser salvo em Cristo e alcançado por Cristo. Meus amados irmãos,
nesses períodos difíceis que vivemos, em meio a uma pandemia tão grande, em que hoje uma pessoa está conosco e amanhã já não está mais. Quando nós olhamos tantas notícias, fulano morreu, Beltrano morreu, meu amigo morreu, meu irmão morreu, meu familiar morreu, alguém próximo a mim morreu, e essa pessoa, ela partiu dessa vida. E quantas vezes nós olhamos que às vezes a igreja está perdendo a oportunidade de compartilhar Jesus, porque hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos o que vai acontecer, nem mesmo daqui a meia hora. Por isso que a oportunidade que nós temos de compartilhar Jesus é nesse momento, é nesse instante. Ofereça às pessoas a oportunidade delas ouvirem o Evangelho. Fala do amor de Deus. Compartilha Cristo e compartilha com amor, porque Jesus é amor. Leva a Cristo a essas pessoas, de maneira que ela tenha a oportunidade de aceitar a Cristo. E fazendo isso, levando pessoas a Cristo, você vai estar presenteando ela com a maior bênção de Deus, com Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Vamos fazer missões, irmãos. E você pode fazer missões de 3 maneiras. Você pode fazer missões indo, mas talvez você não tenha condições de ir para outro país, ou não tenha um chamado, uma vocação para ir para outro país e levar o Evangelho para outro estado, para abrir mão de tudo e em prol de pregar o Evangelho e levar a Cristo. Mas você pode levar o Evangelho para as pessoas que estão próximas a você. Você pode fazer missões na sua família, na sua rua, na sua escola, no seu trabalho. Louvado seja Deus. Você pode fazer missões, meus amados irmãos, orando e intercedendo. Como nós, antes de estarmos inteiramente na obra missionária, nós sempre estávamos orando pelos missionários, apresentando os missionários diante de Deus. Mas depois que nós estamos integralmente na obra missionária, nós estamos percebendo a necessidade, o quão é importante a oração da igreja em prol dos missionários. Oh, meus amados irmãos, só Deus sabe que nós passamos. As lutas, as batalhas espirituais que nós enfrentamos, a necessidade de recursos financeiros, as enfermidades, as dores, as adversidades, as dificuldades. Louvado seja Deus. Todos os missionários necessitam da oração da igreja. Igreja, colabora. Igreja, interceda. Igreja, apresenta os missionários diante de Deus. Porque através da tua oração, Deus vai fazer coisas grandes no cenário espiritual. Louvado seja Deus. Deus vai fazer coisas grandes nos campos missionários, em prol da salvação de almas. Ora, intercede, louvado seja Deus, porque através da tua intercessão você está fazendo missões, porque através da tua intercessão o agir de Deus vai se manifestar. Louvado seja Deus, no campo missionário, para estar repreendendo males, para estar trazendo providências, para estar trazendo o suprir da necessidade dos missionários. Em terceiro lugar, você faz missões contribuindo, ofertando com a obra missionária. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar você também, colabore com missões. Louvado seja Deus. Colabore com a obra missionária. Nós estamos aqui na cidade de Cariús, no sul do Ceará. E você pode colaborar conosco, que estamos aqui também no trabalho da construção do templo. A cidade é uma cidade pequena, os recursos são pouquíssimos. Nós fazemos tudo pela fé. Louvado seja Deus. Você pode contribuir conosco, mas você não é obrigado a contribuir conosco. Você pode olhar também na sua igreja. Tem um culto de missões, contribua com a obra missionária. Tem algum missionário que você conhece, o missionário que está no campo missionário. Eu não estou falando missionários, não quero de maneira nenhuma trazer uma visão errada sobre isso, mas eu não estou falando de missionários que estão apenas pregando nas igrejas. Não, eu estou falando de missionários que estão na obra missionária, que estão fazendo missões e necessitam de recursos. Contribua com a obra missionária. E certamente você vai estar contribuindo com o reino de Deus, com o crescimento do reino de Deus, com a obra de Deus que está avançando.
Então, meus amados irmãos, eu quero deixar com vocês essa palavra. 3 privilégios. Vir a Cristo, aprender de Cristo e levar a Cristo. E se você está me ouvindo, você está vendo esse vídeo e você ainda não tomou essa atitude de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, não perca mais tempo. Jesus está te chamando, Jesus está te convocando. Ei, filho, não perca mais tempo, aceita a Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Ou se você está afastado da presença de Deus, dos caminhos do Senhor, as tuas férias acabaram, e acabaram nesse momento que você está vendo esse vídeo. É o momento de voltar para Jesus, de voltar para a casa do Pai, de voltar para a presença de Deus, de recomeçar a tua caminhada com o Senhor. Deus está vendo você, Ele não se esqueceu da tua vida, Ele continua te amando, mas volta para a presença dEle, volta para a casa do Pai, se reconcilia com Jesus e não perda a oportunidade. Aceita Jesus hoje, se reconcilia com Jesus hoje. Eu quero fazer essa oração com você. Você que deseja aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ou você que deseja se reconciliar com o Senhor Jesus. Faça essa oração comigo, nesse momento, em nome de Jesus. Diga: Pai, estou mais uma vez na Tua presença. Eu quero Te pedir perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço o Teu amor pela minha vida. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar, para me trazer salvação. E eu quero, Senhor, mais uma vez Te pedir, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Eu me reconcilio com o Senhor. Ou eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu aceito o sacrifício de Jesus por mim na cruz do Calvário. E a partir de hoje, eu quero andar na Tua presença. Eu estou vindo a Cristo e eu quero aprender de Cristo para me viver o Santo Evangelho, para me viver a Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu queria fazer um convite para você. Procura uma igreja evangélica. Pode ser uma Assembleia de Deus. Pode ser até mesmo uma batista, uma presbiteriana, uma igreja séria que pregue o Evangelho de Cristo. Procura uma igreja próxima à sua casa, ou mesmo que não seja tão próxima, mas que seja uma igreja bíblica, que prega a doutrina bíblica da palavra de Deus, para você estar continuando aprendendo de Cristo, sendo ensinado na palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia, começa a orar na tua casa. Começa a orar, pede a Deus: Senhor, me ajuda, me dá entendimento aqui dessa palavra, da Tua palavra, abre o meu entendimento, começa a ler a palavra de Deus. Com certeza, Deus vai te dar orientação, Deus vai te dar revelação, Deus vai te dar um entendimento da palavra do Senhor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e vamos fazer missões. Deus te abençoe, em nome de Jesus.